Então, tela compartilhada, todo mundo vendo a tela. Hoje, seguindo o nosso livro, a gente vai falar sobre planejamento do SUS na parte da unidade 4, seção 1, e também já vai falar sobre a parte da seção 2, tá? E quando se fala de planejamento do SUS, você tem três esferas: a nacional, estados e municípios, mas isso já está previsto quando vocês aprendem sobre descentralização, que é uma das diretrizes do Sistema Único. Bate, então, com o que é colocado na Lei 8080/90. E é como eu falei para vocês, pessoal, é um assunto de cunho administrativo. Entra a legislação, entra aquela parte de estratégia e de tática. Eu até vou abrir aqui um parênteses aqui, eu quero deixar essa questão para vocês, né? Estratégia versus plano tático, tá? Então fica essa pergunta, o que é um, o que é outro, tá? Primeira coisa, sempre que você vai falar de planejamento estratégico, e você está falando de longo prazo, tá? Então você está falando de traçar objetivos com um objetivo principal e também os objetivos específicos, tá? Então todo planejamento estratégico vai ser de longo prazo, aquilo que você vislumbra, aquilo que você quer atingir, tá? Quem usa muito esse conceito são jogadores. Jogadores de tabuleiro, jogadores de jogos de guerra, jogadores, qualquer tipo de jogo que envolva técnica vai envolver planejamento estratégico. Futebol, por exemplo, a mesma coisa, tá? O objetivo maior de um time de futebol, obviamente, é ganhar o jogo, e para isso ele tem que traçar objetivos e fazer ali os seus caminhos. E tem que ter um objetivo geral e alguns objetivos específicos que vai levar ele ao final, né, a atingir o que foi desejado e planejado. E isso é a longo prazo. Dentro dos 90 minutos em campo, o time precisa ter ali todo o seu planejamento estratégico, o posicionamento dos jogadores, quem entra para o ataque, quem sai. Então, isso é um conceito muito aplicado em jogo, mas no mercado ou no planejamento público, a estratégia vai trazer algumas medidas para você. O que você quer atingir numa população, um impacto que você quer mudar na população a longo prazo. Como é que você vai pensar saúde para a população? Então, primeiro você precisa de dados. Antes de qualquer planejamento estratégico em saúde, é preciso ter um diagnóstico situacional. E no caso do planejamento nacional, um país continental do tamanho do Brasil, primeira coisa tem que ter os dados estatísticos, né? O que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai fornecer como população, como tamanho de território, e depois ter os dados epidemiológicos, o que o Ministério da Saúde consegue colher. É muito importante trabalhar com estatística. Baseado nos dados que você tem, na leitura do todo dentro do território nacional, é que se faz um planejamento estratégico de longo prazo. Só que o Brasil, no nosso caso, do tamanho de território, você precisa fatiar. Tá? O mesmo planejamento estratégico que é feito aqui no Sudeste não vai caber na região Norte. É totalmente diferente. A quantidade de pessoas, o espaço territorial, o clima, a cultura, tudo isso vai diferir. Então, quando se planeja estratégia de saúde a longo prazo, e quando eu digo longo prazo, no nosso caso aqui é de 4 em 4 anos mais ou menos, porque acompanha os governos, é preciso fatiar o país desse tamanho aqui que a gente está vivendo. Se você compara com os norte-americanos, se você compara com os europeus, eles fazem a mesma coisa. Só que alguns países menores da Europa, eles não precisam ter um fatiamento tão amplo. Tá? No Brasil, a gente precisa fatiar muitas camadas, são mais de 5 mil municípios. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo da contaminação do Covid que está mais em evidência.
80% dos municípios brasileiros, desses 5 mil que eu falei, mais ou menos 3 mil e pouco aí, não tem índice de contaminação. E mesmo assim, o Plano Nacional de Distanciamento Social e Isolamento se estendeu para esses municípios. Tinha-se um planejamento claro que esperava uma epidemia, aliás, uma pandemia desse tamanho afligindo o mundo? Não. A gente está seguindo puramente o que vem de alguns modelos, como o do Imperial College, e também os modelos que vêm da Organização Mundial da Saúde, como se a gente não tivesse nenhum norte mesmo. Tá? E isso a gente até falou um pouco sobre isso. E por essa falta de planejamento nesse sentido, onde a gente se preocupou demais com alguns fatores endêmicos que o nosso país tem, e não é para deixar de se preocupar, tem que se preocupar mesmo, mas esqueceu que a gente vive num mundo globalizado, algumas coisas pegam um sistema igual ao nosso de surpresa, tá? Outra coisa, os planejamentos eles têm que envolver dentro desse objetivo a longo prazo e os objetivos específicos para atingir o objetivo maior, eles precisam envolver a parte financeira, tá? E quando a gente vai diferenciar planejamento estratégico de tática, eu já vou começar a dizer o que é tática para você. Você não tem os objetivos? A tática traça as metas e aponta o como atingir os objetivos. De forma. Muda aqui. De forma executora, ou executável, no caso. Tá? A tática traça as metas e aponta como atingir os objetivos de forma executável. O planejamento estratégico é a longo prazo, ele vai dizer para você o que você quer atingir e a tática vai dizer para você como fazer. Tá? Então, o estratégico é o que se quer atingir e o tático, como fazer. Tá? Por exemplo, eu gosto de falar também comparando com um jogo porque faz muito sentido. Você combina com o seu time que você quer atacar, ó, planejamento estratégico. Você quer atacar pelas pontas porque você tem um bom cabeceador na área. O cara mais alto, mais robusto, mais forte. Ataque pelas pontas, os laterais sobem e você vai cruzar a bola para o cabeceador ali, que é o centroavante mais robusto, mais forte. Que é esse o seu centroavante, é esse recurso que você dispõe para ele fazer o gol. Então você tem todo um planejamento estratégico dentro disso. Como é a tática? A tática você vai dizer para o seu lateral e para os seus meio-campos ali, volante, ó, você vai fazer um toque e passa para enganar a defesa, tá explicando como fazer. Você toca e passa para enganar a defesa, ou você corre enquanto o da esquerda fica, o da direita corre, joga a bola, atravessa para a direita, você vai receber livre ou praticamente com marcação reduzida e vai cruzar essa bola para o atacante, o centroavante, que vai estar avançando enquanto o meio-campo também avança para a defesa ter marcação ali e deixar esse cara mais alto, um pouco mais solto na área. Aplicou o conceito de estratégia a longo prazo, disse que vai executar essas jogadas com objetivos geral e específico. O geral seria fazer o gol, os específicos são essas movimentações, e explicou como fazer de forma tática, tá? Então, em jogos é assim que você define tática, estratégia e tática, o que você quer a longo prazo e como você executa seus movimentos para chegar nesses objetivos. Quando se fala em saúde, a tática, eu já até falei o que é o planejamento estratégico em saúde, mas quando se fala em saúde, a tática é como você vai usar o dinheiro, como os profissionais devem trabalhar, quais os indicadores que você vai traçar de rendimento, tá? E esses indicadores eles podem variar desde baixar os níveis de diabéticos e hipertensos em uma determinada região, aumentar, ampliar ali a cobertura da região, trazer novos recursos ali de recursos mais especializados ali para a região que tem mais dinheiro,
Promover as reuniões mensais ali, as semanais nos centros de saúde para poder trazer a participação da população. Tudo isso é colocar de forma tática. Então, quando a gente sabe o que é estratégia e o que é tática, você começa então a traçar os planos, tá? A primeira base para traçar qualquer plano. Isso aí também se aplica para a vida. Quer traçar plano? Pensa no estratégico a longo prazo, o que você quer, e depois você faz os seus planos táticos, que é o como fazer, quais são as formas que você tem, como é que você vai executar as coisas para chegar no seu objetivo. Beleza? Entender o que é tático e o que é estratégia, você já começa então a planejar, tá? E agora eu vou para uma parte mais específica, isso aqui é tudo conceito, tá bom? Os elementos importantes quando se fala de sistema único de saúde são importantes e independentes, tá? E aí começa a burocracia, e é assim que a gente trabalha. Por que foram criados tantos elementos? Vocês vão entender. Tem o plano plurianual, tá? Deitando aqui. Tem o plano plurianual. O que é esse plano plurianual? Dentro de 4 anos ele chama pluri, porque ele é mais de um, tá? Eles podiam dizer plano de 4 anos, mas eles gostam de colocar PPA, assim, né? Vocês sabem que alguns governos passados adoram trabalhar com siglas, mas eu nem vou comentar. Mas enfim, o plano plurianual, ele coloca a ideia de que em 4 anos é preciso fazer um planejamento estratégico de longo prazo no que vai acontecer, que tem relação referente ao executivo, seu tempo de estadia ali, os ministros da saúde, o presidente, no caso, para traçar um plano estratégico do que é objetivo, do que é necessário estabelecer dentro desses 4 anos para melhorar a saúde, tá? Esse plano plurianual, dentro da Constituição Federal e dentro do que reza ali a 8080/90, ele é bem adequado, ele é colocado, tá? Ele não é nada que vá contra a Constituição, pelo contrário, ele é previsto dentro daqueles artigos que a gente cita do 196 ao 200. Então, cada governo que entra numa gestão onde ele começa, ele precisa apresentar um plano plurianual de saúde. Quando o Mandetta assumiu junto com o Bolsonaro o Ministério da Saúde lá atrás, ele precisou apresentar esse plano, tá? E aí, dentro desse plano, tem que considerar o quê? A Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, certo? Que decide o orçamento anual que vai para o país. No caso da saúde, o que é que vai para o PPA? O que é que vai dentro desse plano plurianual aqui? Antes dos caras decidirem esse plano plurianual, o Congresso já teve que ter, que aí é o legislativo, já teve que ter aprovado a lei de diretriz orçamentária. Então foi decidido lá, por exemplo, isso foi, não sei se vocês lembram que teve o teto de gastos no Brasil, né? Em 2016, na gestão onde o Temer estava assumindo ali a vacância, né, do cargo da Dilma. Foi aprovado a lei de diretriz orçamentária e o teto de gastos, onde por 20 anos ficariam ali estabilizados, o pessoal de um segmento político um pouco mais radical costuma dizer que foi um congelamento de gastos. Não, é estabilização de gastos que não iriam passar daquele teto. Para a saúde foi estabelecido naquela época uma média, tá, de 8 a 13% não devendo passar. Certo? Isso foi naquela época. 8 a 13% do quê, Rafael? Do PIB, do Produto Interno Bruto. Esse ano, o previsto é que a gente tenha uma puta de uma retração no PIB. Não sei se vocês estão acompanhando tudo isso. O dólar teve valorização, mas não só o dólar, o real teve 40% de desvalorização de 2019 para cá. Tá? Então você tem dois problemas. Aí você tem o custo das coisas lá fora, que a gente importa tecnologia em saúde de lá de fora. A gente não produz tecnologia em saúde aqui. Então, o custo das coisas lá de fora vem mais caro para cá e o repasse fica mais complexo. Com isso, numa situação que a gente está vivendo, tudo que foi planejado a respeito desse teto de gastos dentro da lei de diretriz orçamentária teve que ser, tá,
Teve que ser flexibilizado. Mas já tinha um planejamento. O planejamento era que esse ano a gente não ia exceder os 8% do PIB. O ideal, o mundo ideal é que os governantes gostam de trabalhar 4,5%, tá? Mas estava com essa previsão de que a gente não ia exceder 8% do PIB. Quando veio a pandemia e pegou todo mundo, né, aí no pulo, teve os aproveitadores, a gente sabe, vocês sabem que eu evito comentar, mas está aparecendo na mídia. Se está aparecendo na mídia, eu tenho a liberdade total de comentar. Vocês estão vendo aí respiradores surgindo aí em algumas cidades aí. Por quê? Porque abriram as licitações, não precisa mais licitar nada. Se não precisa licitar, não precisa abrir pregão, eu compro, eu do executivo, compro da maneira que eu quiser e de onde eu quiser. E com o preço que eu quiser. Tá? Então, mas o planejamento estava lá existindo. Por que houve a abertura do planejamento? Por causa da situação. Tá? A situação, de certa forma, flexibilizou o orçamento. Então tem que ter o plano plurianual, que no nosso caso foi apresentado quando o novo governo assumiu junto ao ministro da Saúde, o primeiro Mandetta. Daí você precisa adequar o que está na Lei de Diretriz e Base com o plano plurianual de saúde, tá? Então você tem que trabalhar com os dois juntos. Isso aqui é do executivo, tá? Quem elabora é o Ministério da Saúde e essa parte aqui, ó, é do legislativo. Quem aprova são os congressistas, tá? E aí ele vai para o plano plurianual, o dinheiro, o gasto. No caso que eu falei, o acordo era de chegar numa ótima possibilidade ali, 8% do PIB, tá? A lei orçamental anual, que é a LOA, vai discriminar o que vai ser gasto e onde será gasto. Ou seja, você quer 8% do PIB? Para quê? Então você tem o que aqui, ó? Você tem um plano estratégico, certo? Do gasto. E aqui você tem um plano tático. Você tem que dizer aqui como você vai usar o negócio. E aí, meu amigo, se você procurar na internet como é usado, tem apostilas que vão dar para você todos os produtos que são comprados. Tem tudo discriminado. Você pode ver tudo. Só que ninguém procura, ninguém nunca nem parou para ver esse negócio, ninguém nunca foi lá e abriu um PDF desse para ler. Mas tem tudo, está discriminado. O que é previsto para compra, quantos por pessoa, quantos não respiradores, a gente não está falando de Covid, mas quantos inaladores são previstos por pessoa em regiões onde vai ter esses inaladores, até caixa de descarte, quantas caixas de descarte, quantas seringas, quantas doses vacinais são previstas. Por exemplo, para o sarampo, esse ano foi previsto 70 milhões de doses, tá? 70 milhões de doses. Enfim, então são coisas que entram na lei de orçamento anual para a saúde, tá? Então aqui você tem todo um plano estratégico de longo prazo e aqui você tem os planos táticos ano a ano, que vão dizer como é que você vai gastar o dinheiro. Beleza? Mas olha a burocracia como às vezes fica complicado. Tenta olhar e entender esse organograma. Dá uma olhada nele. Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. Olha você aí. Tá? Observa aqui, ó. Governo Federal, Ministério da Saúde. Quando você fala de governo federal, Ministério da Saúde, você está dizendo aqui o executivo. Tá? Fase 2. Plano Nacional de Saúde, PNS. 4 anos. É o plano plurianual, aquele PPA que vocês viram. Beleza? Vem para cá. Ó. Então ele passa do entendimento governo federal, Ministério da Saúde, Plano Nacional de Saúde, abarcando o plano plurianual. Primeiro ano do próximo governo, quarto ano, terceiro, segundo. E vai seguir para o 5. Lei de diretriz orçamentária, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano. Já planejando o que o primeiro ano do próximo governo que vai entrar vai fazer. Fácil fazer isso, né? Aí vem a lei orçamentária anual. Quanto que vai dizer aqui taticamente aqui, ó. O que você quer gastar e quanto você quer gastar nesse ano? O que você quer gastar e quanto você quer gastar e por que você quer gastar no terceiro ano? E no quarto, e assim planejando também uma ideia já para o próximo governo que vai entrar.
independente de ser o que vai ficar ou não. Tá? Tem que ter esse planejamento de custo já definido. Quando o Temer aprova o orçamento, o teto de gastos, que foi conhecido como PEC 241, né, que depois virou Emenda Constitucional 95, isso foi adotado, virou legado, e o governo Bolsonaro que assume teve que levar, não teve conversa. Passou em Congresso, está dentro do, da lei de diretriz orçamentária, então abraço, vai ter que seguir, tá? Aí você tem esse processo aqui, o sétimo processo, tá? Que vai pegar esse plano de atenção à saúde, tá? E ano a ano ele tem que ser revisto, repensado, até chegar no primeiro ano do próximo governo. Então, quando um governo entra, ele tem um pré-planejado, que ele recebe do governo anterior. O que foi constituído, o que virou emenda constitucional, ou o que foi mudado em lei, ele tem que seguir, porque senão o judiciário vai entrar em ação, vai ter que mostrar para ele, ó, na Constituição está aqui, você é obrigado a seguir, não tem o que fazer, tá? E o legislativo vai tentar se adequar conforme ele é opositor ou ele é pró-governo. Quando o legislativo é pró-governo, é mais fácil de fazer mudanças e reformas, a gente sabe disso, porque tudo passa no Congresso com mais facilidade. E os planos a respeito de saúde sofrem também da mesma característica. Quando você tem um governo com um Congresso que é opositor demais, tudo que o executivo ali tenta promover de reforma ou de melhoria, a oposição vai contra simplesmente pelo fato de ser oposição muitas vezes, a gente sabe disso. Tá? Então, todo esse processo praticamente burocrático, ele existe na saúde. Quanto tempo leva para se planejar tudo isso, para se aprovar tudo isso? Você manda 6 meses de governo embora. Então tem que ter uma equipe já muito antecipada, decidida. E eu pergunto a vocês, eu faço essa pergunta, uma pergunta até de, assim, eu sempre faço as perguntas provocadoras, vocês já estão acostumados, mas quando estava na eleição, por exemplo, quando você tinha lá no páreo Haddad, Bolsonaro, você tinha lá o Alckmin, você tinha o Meirelles, você tinha toda aquela galera que estava participando dos debates. Algum jornalista ou alguma pessoa da população chegou e perguntou para eles qual é o seu plano nacional de saúde quando você assumir? O que é que você vai fazer pelo Sistema Único de Saúde? Vocês lembram de alguém ter perguntado? Ou de algum deles ter apresentado um planejamento e ter dito para a população que é assim que funciona, porque é isso que está estabelecido, a burocracia é essa? Vocês sabem que não, né? É uma pergunta retórica, tá? Então, a população não sabe, não tem nem ideia como que funciona o planejamento de saúde. Eles não sabem, eles simplesmente estão a esmo ali, muitas vezes, pontas soltas que vão sendo atendidas e não sabem nem como funciona a hierarquia. Quando vocês entraram com uma visão dentro da integração em saúde, vocês mesmos se surpreenderam com tanta coisa que o SUS tem e que ele podia ser melhor se fosse melhor gerido. E acabaram vendo que muitas vezes o que atrapalha de fato é a burocracia e a não compreensão da população e das pessoas que compõem a nossa, o que a gente chama de sociedade, né? Mas segue o fluxo, né? Continua com alguns elementos. O planejamento em saúde, tá? Ele vai analisar a situação local, tá? A situação estado ou a situação país. Então, primeiro você precisa ter isso em mente, tem que ter uma análise situacional para buscar os 4 anos objetivos e metas. Para você ter um plano estratégico e um plano tático, objetivo e meta, você tem que conhecer de forma situacional, baseado em dados e estatística, o que você vai trazer de melhoria, tá? Existe uma programação anual em saúde. Uma coisa que ficou de legado desde 88 ali, aliás, antes até, você vai pegar ano a ano ali, são as conferências nacionais, que conforme for o passar dos anos, foram colocando ali a população para participar. Durante muito tempo ela foi categorizada de uma forma partidária, infelizmente, tá?
Mas nos últimos anos não é isso que acontecia. Nos últimos anos ia para a Conferência Nacional quem estava com interesse de fato, tá, a participar. Enfim, quando se fala de programação anual de saúde, a Conferência Nacional já está dentro desse previsto. Outra coisa, programação anual de saúde vai prever também quais tipos de ações em saúde você vai executar e usufruir, tá? Deixa eu só deixar mudo aqui que deve ter alguém que está... Agora para de dar eco. Então vai apontar as intenções expressas, tá? O que o governo que está entrando vai de fato trazer de melhoria. Mas não é só de boa intenção, né, que se vive. Afinal de contas, como vocês sabem, diz o velho ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Aquele negócio, né, vamos comprar muitos respiradores porque nosso município vai precisar. E aí você tem 0 casos e os respiradores estão lá. E aí o respirador nem funciona, né? Quem é que ganhou dinheiro com isso? Enfim. Aí você vai ver lá quem é que era dono da empresa que importava o respirador. Era algum parente ou algum amiguinho. Bom, mas para justificar tudo que é operacionalizado, é preciso apresentar o quê? Um relatório anual de gestão. Tem que ter. O problema é que ninguém lê, mas ele está lá. Tem cara de pau de prefeitura que coloca lá, por exemplo, que gastou dinheiro na saúde e com café. Não vou falar nomes aqui, lógico, mas se vocês procurarem, vocês encontram. Alguém conhece um orçamento de 200 mil reais com café num município, num município que tem 15 mil pessoas? É absurdo, né? 200 mil reais com café em um ano num município que tem 15 mil pessoas. Poxa, a galera gosta de café, hein? Enfim, eles apresentam os relatórios anuais de gestão, tanto os municipais como os estaduais, como o federal. Só que pouca gente se interessa em saber o que está lá. Eu até lembrei de um youtuber que ele luta MMA, a origem dele é do MMA, o cara é lutador de MMA, chama Marcelo Brigadeiro. Ele tem pego perfis, eu até vi um outro dia, até postei no meu Facebook, ele tem pego perfis de político e ele fala explanando sobre tal político. E é interessante que ele entra lá nas declarações de gastos e analisa. Quem quiser, dá uma olhada para vocês verem. Você não precisa nem ir no político que você quer saber quanto gasta ou quais são os gastos dele, porque o Marcelo Brigadeiro está fazendo isso para você. Vai no vídeo e olha lá ele fazendo isso. É bem interessante. Quando a gente começa a ver o que estão fazendo com o nosso dinheiro, né, você fica pasmo. E quando você pensa aqui no relatório anual de gestão, ele é apresentado, mas muitas vezes ninguém lê. E o maior interessado é quem? É o morador do município no qual foi apresentado que está lá 200 mil reais gasto com café no ano. Esse cara não reúne uma galera ali para reivindicar, reclamar. Enfim, outra coisa a ser pensada, né? Parte tecnológica, sem falar de política agora. Prometo que eu vou ficar mais centrado aqui na gestão e na burocracia e na lei. A parte tecnológica, o que vai ser necessário trazer de inovação para o município? Se o município tem a necessidade de ter mamógrafo, tá? Se o município tem a necessidade de ter aparelhos aí de radiologia, tá? Então, tudo isso vai ser discriminado, né, como resultado nos relatórios anuais de gestão e tem que bater com o quê? Tem que bater com a programação anual, tá? Tem que bater com o que foi dado para aquele município proporcionalmente pela lei orçamentária, tem que bater com o gasto que o próprio município usufrui, que é colocado para a saúde. Afinal, o SUS é descentralizado, cada município tem autonomia para gerir os seus próprios recursos e o recurso que desce da União, tá? A gente já viu isso, já teve aula sobre isso. Outra coisa que é importantíssima é o plano diretor de regionalização. É bastante burocracia, é bastante sigla, a gente sabe que é, mas tudo isso está lá coexistindo. Se a gente não prestar atenção, o dinheiro evapora. Ele vai servir para organizar a assistência regionalizada, projeta no DEC,
que é projetada no Decreto-Lei 7508 de 2001. Lembra aquele decreto de lei que eu falei para vocês? Que, aliás, é 2011 aqui, ó. 11, tá? Aquele decreto de lei que eu falei para vocês que criou o Mapa Regional de Saúde, criou a Relação Nacional de Medicamentos e a Relação Nacional de Serviços. Então, através desse decreto também foi previsto que tem que ter um plano de diretoria regional, já que vai gerenciar um mapa todo da região saúde, é preciso ter um plano para isso também, bem definido, porque senão os diretores regionais eles vão acabar gastando dinheiro de forma indiscriminada e vai ficar a esmo. Onde é que foi parar o dinheiro que foi para a diretoria? Não, eles precisam também, como agentes públicos, eles precisam dizer o que vão fazer pela região, como é que eles estão articulando ações pela região, tá? Então, tudo isso gera planilhas e gera gráficos e, por consequência, aponta resultados, se esses resultados são positivos ou negativos. Essa é a maior intenção que deve se ter, a melhor das intenções que deve se ter quando se faz planejamento, tá? Apontar resultados e avaliar se esses resultados são positivos ou negativos, e se eles forem negativos, repensar para o próximo período formas para que haja melhoria. E os indicadores é que vão apontar isso, tá? Dentro de planejar a região, como a gente mora aqui nessa região, eu trouxe a região de Campinas como exemplo. Então aqui ó, você tem o mapa de Campinas. Todo mundo está vendo aqui? Campinas está aqui, é o maior município da região. Certo? É bem grande Campinas. Beleza? Até onde é região campineira de atendimento de saúde? Tá? E essas regiões vão ficando cada vez mais interligadas ou cada vez assim com menos características. Tá? Campinas, como região de especialização de serviço, quando você precisa de uma saúde especializada, você vai precisar procurar médicos que vão atender neurologia, que vão atender cardio, que vão atender especificidades mesmo. Você tem ali como referência, aliás, como esses municípios em torno tem como referência Campinas, Montemor, tá? Indaiatuba, tá vendo? Vinhedo, Valinhos, aí você tem Pedreira, tá vendo? Tudo em torno. Aí Amparo entra em Campinas, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, tudo isso aqui, o Circuito das Águas aqui, tá? Pega e vem para Campinas. Essa é a região de atendimento Campinas. Mas e Jaguariúna? Jaguariúna não é a região Campinas. Jaguariúna já pega a região Santo Antônio da Posse, Olambra, Paulínia, Cosmópolis, tá vendo? Pega outra região saúde. Certo? Nossa, mas Paulínia é tão pertinho de Campinas. Paulínia é praticamente atendido pelos dois, tá? Paulínia pode ter a escolha de ser atendido por Campinas ou na região aqui, onde você pega aqui outros municípios adjacentes. Aqui a gente chama de região mogiana, tá? Onde Mogi-mirim, Mogi-guaçu aqui, ele é uma região de saúde bem ampla, certo? Aqui a gente chama de região campineira de saúde, certo? A outra região desse lado aqui, ó, a gente pega e chama de região jundiaiense e a região bragantina aqui, ó. Beleza? Então são regiões do mapa regional de saúde, que é estabelecido conforme o quê? Conforme características parecidas e estradas que vão fazer com que chegue mais perto ou mais facilmente o fluxo naquele local principal. Quando a gente toma como base aqui, ó, a região mogiana, Mogi Guaçu e Mogi-mirim ali são referência. Quando você pega a região aqui de Jundiaí, Jundiaí se torna referência. A região Bragantina, Bragança Paulista se torna referência. Certo? Então, isso é região saúde. Beleza? Tá claro até aqui, galera? Querem perguntar alguma coisa? Eu já falei pra caramba até. Não sei se vocês querem perguntar alguma coisa ou fazer alguma observação. Todo mundo viu que o Tite renunciou hoje, né? Vimos. Pois é. Deve ser difícil. Até que demorou um pouco. Pois é. Eu lembro, não foi se foi aqui ou se foi com a outra galera que eu dou aula de formação integral. O pessoal me perguntou, professor, você acha que
o novo ministro, na época eles não falavam o nome, eles falavam o novo ministro aí que está entrando, você acha que ele vai abrir a quarentena? Você acha que... Eu falei, lógico que não, só se ele quiser rasgar o diploma. Eu até acho que se eu vim com essas propostas, vai vir direto de decreto do próprio presidente. Não deu outra, né? Foi até engraçado o chegar na mão dele para ele fazer a leitura de que as barbearias e as academias poderiam ser abertas como serviços essenciais. Ele não sabia nem o que estava escrito. Foi uma situação embaraçosa mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. É uma falta de conexão, né? De conversa entre o governo e os ministérios, né? Sim. Isso é muito É, preocupante, porque no meio de uma pandemia a gente fica meio vendido, né? totalmente. Desde o início, infelizmente. Desde o início, infelizmente. Desde o início, desde a liberação do subsídio para as pessoas, o auxílio para as pessoas que estão precisando, eles estão meio que forçando uma situação, eu acho. Não estão liberando dinheiro, logo a pessoa se vê obrigada a trabalhar, tá Sim. complicado. Estão tomando ações e medidas que não estão dentro de planejamento. A gente está falando sobre esse planejamento. Quer ver? Uma coisa assim inusitada. Para que rodízio de carro em São Paulo no momento de pandemia? Para aumentar o índice de pessoas aglomeradas no transporte público? É, Era, pre- exatamente. Era previsto que isso ia acontecer, é uma coisa assim óbvia para qualquer pessoa. E aí os caras fazem coisas fora do script, fora do planejamento. É complicado, muito complicado, tá? Em nenhum lugar do mundo você faz rodízio durante um momento onde as pessoas precisam viver mesmo isoladas. Se vai demorar ou não mais tempo para chegar nos lugares, independente. Ah, mas pode atrapalhar o fluxo de ambulâncias, mas aí você cria alternativas e trajetos só para as ambulâncias. Você não tem as linhas de ônibus, se você diminui o transporte público, você dá um aval para elas circularem ali na, naquela, no Nos trajeto corredores, né? exato, no corredor, no trajeto específico do ônibus. Simples. Mas não, inventam umas coisas que saem fora do planejamento totalmente, do planejamento a nível mundo. Quando eles dizem pra gente, ah, nós estamos nos baseando no modelo do Imperial College, quando ele é aplicado aqui para o Brasil sem considerar clima, sem considerar a densidade demográfica e alguns dados importantes que nós temos aqui, ele estava prevendo no começo que nós teríamos ali 200 mil mortes dentro do ano. Né? Então, É, eu acho que esses estudos também, a maioria desses estudos, um estudo a cada dia, cada um falando uma coisa diferente, acaba confundindo muito e sobrecarregando a gente de de informações. informação e de que coisa que não acontece. Então acaba frustrando muita gente também, é, sei lá, deixando outras mais confusas ainda do que seguir, do que não seguir. Sim. Professor, Pode falar. então, mas de certa forma, há uma certa estratégia também, né, nessas idealizações deles, né, no sentido, por exemplo, o rodízio de veículos, um ano político, o pessoal querendo arrecadar verba. Então, assim, tem tudo a ver com multas, né? Sim, sim. É uma estratégia muito politizada, de fato. É uma coisa que não é pró-povo. Os Então, benefícios, é que assim, de certa forma, a epidemia no Brasil, ela virou política, né? muito. Exageradamente. Exageradamente. Enfim, estamos aí atentos com isso. Por quê? Porque a gente é acadêmico. A gente está ali, né? Vocês estão na academia. Vocês têm essa expertise, essas oportunidades para discutir e pensar nisso. Mas e a população que vai e vem ali e tal e não... Às vezes estão só seguindo o fluxo mesmo. E não estão tendo benefício nenhum. Entender o mapa regional, você vê onde o planejamento vai ser feito. É dentro de uma região. Tá? Então, os diretores regionais, uma diretoria regional vai gerir e planejar para uma região toda. Então, aqui eu apresentei a região de Campinas, disse que aqui em volta tem a região de Jundiaí, a região de Bragança, a região mogiana. Tá?
Quando se fala em planejamento da diretoria regional, está dizendo que tem que apresentar um plano e também um relatório final do que aconteceu com o que foi planejado dentro dessa região ano a ano, tá? E quando você fala do município, o município também não é diferente. Com um município desse tamanho igual Campinas, você precisa separar em distritos. Para gerar um plano municipal, os distritos precisam ter ali suas diretorias, tá? Então, tudo que for verde aqui é norte, tá vendo? Amarelo é sul, tá? Aí leste, noroeste, tá? Isso, noroeste, mas e sudoeste, certo? Então aqui está o planejamento aqui de Campinas. Esses distritos aqui, eles vão abarcar os bairros. E se você for olhar no serviço, deixa eu ver se eu deixei ele aberto aqui. Vale até a pena dar uma olhada lá. Acho que eu deixei ele aqui. Deixa eu ver se ele ficou aqui. Mapa regional aqui. Não. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Distritos de Campinas. Olha que legal. Eu até peguei deles. Ó, o que tem no Distrito de Saúde Norte? Ó? Visa Norte, Serviço de Atendimento e Interação Domiciliar, que é o SAID. Centro de Apoio Psicossocial, CAPES Estação. Centro Referência. Então, eles vão apresentar ó, o Centro de Saúde de Barão Geraldo. Tá vendo? Tudo que tem no Distrito Saúde Norte. Aqui vem o Sul. Quantos CAPs tem na região? Quais são os centros de saúde? Certo? Policlínicas. Esse aqui é o que abarca o centro aqui. Tá? O leste. E todos os serviços que tem. Então, isso está disponível na internet para o cidadão consultar. Tá? A Prefeitura Municipal de Campinas, ela apresenta muitos dados. Dá para obter bastante coisa aí para consulta, para quem é acadêmico, para quem é cidadão interessado, pessoa comum. Tá? Então, isso em Campinas, eles não ficam devendo, pelo menos na exposição de dados. É que as pessoas não acessam mesmo. Enfim, apresentou os planos anuais, tem que apresentar o relatório. Os relatórios são encontrados dentro do próprio site ali, e também as regiões, as divisões, está tudo lá. Bom, aí você tem a programação pactuada integrada. Você vai falar assim, caraca, meu, mais outra. Essa é a que deveria interessar a população. O resto é pra gente. Tá? O resto é a gente. Plano anual, LOA, LDO. Essas siglas nós, acadêmicos, a gente tem meio que obrigação de saber. Tá? E quem é político, quem é gestor de saúde, quem trabalha com operação público-privada, esses caras têm que saber porque eles ganham com isso, né? Essa é a profissão deles. A gente tem a obrigação de saber porque a gente é acadêmico, então a gente tem que estar informado, tá? Mas a população teria que saber o que é isso, PPI, tá? Programação Pactuada Integrada, que entra o Pacto pela Vida, entre os Conselhos Nacionais de Secretaria de Saúde, sabe-se quem são os secretários, entre os Conselhos Nacionais de Secretarias Municipais, estaduais municipais, tem que saber quem que é o secretário de saúde da sua cidade. Isso daí, o popular tem que ter noção, né? O popular tem que saber. O popular tem que saber, as pessoas e nós também, obviamente, né? A gente não se exclui. A gente tem que saber como que é promovida a saúde, se tem agente comunitário suficiente dentro do bairro que o indivíduo atua, se precisar de serviço de saúde mental tem, se precisar de serviço odontológico se tem, como tem, onde é que é. Tem que saber os indicadores endêmicos. Você, por exemplo, tem que saber que se você vai no Taquaral ou lá naquele Parque de Souzas lá que tem ali, você tem que saber que tem uma endemia possível de você pegar um carrapato e ter uma febre maculosa. Tem o direito de saber isso aí, tá lá informado. E tem que saber também os índices epidêmicos. Você tem que saber que Campinas teve epidemia de dengue. 2019, inclusive, não é brincadeira, tá? Tem que saber como que tem sido feito o controle de câncer, ou na cidade que você vive, no caso de Campinas, tem esse serviço, Boldrini, etc.
E você também tem que saber, dentro da região que você vive, se não tem um serviço para tratamento de câncer, você precisa saber onde tem, dentro da região saúde. No caso, região Campineira, o camarada que mora lá em Serra Negra, ele tem que saber que ele pode buscar aqui. Tá? Principalmente se for para reduzir os índices de câncer de próstata, que são comuns nos homens, e de colo de útero, que são comuns nas mulheres. Fora o de mama, que também entra nessa estatística de ser câncer comum. Tá? Fortalecimento da resolutividade, ou seja, a população tem que saber que ela pode participar dentro das reuniões ali semanais de saúde nos centros de saúde para aumentar a capacidade de resposta, porque elas podem trazer dados e trocar com gestores uma vez ali, aliás, é uma vez por mês para fazer as reuniões e estar participando, tá? Então, essa sigla aqui, programação pactuada, integrada, a população teria ali que ter ali um certo conhecimento e articulação dentro disso. Muito bem, o que mais entra nisso? Além de tudo, é preciso ter acreditação. A ONU, a Organização Nacional de Acreditação, ela avalia a qualidade de atendimento para que a instituição de saúde receba o selo de acreditação. Centros de saúde, basicamente, não tem essa preocupação. Onde você vê essa preocupação? Hospitais. Principalmente hospitais de referência, como, por exemplo, maternidades, como, por exemplo, hospitais aí de referência de câncer, hospitais de referência de internações de especialidade, neurologia e por aí vai. Além da nacional, os hospitais top de linha, ali que a gente chama de instituições padrão ouro de saúde, geralmente no mercado privado, eles se preocupam com as acreditações internacionais, tá? Os protocolos internacionais. Como, por exemplo, Albert Einstein, Sírio-Libanês, tá? Enfim, essas instituições elas têm a ONA e as acreditações internacionais. Agora, quando você fala de um hospital que está prestando serviço público-privado, ele idealmente deve ter acreditação também. Então, é avaliado a qualidade do atendimento, a segurança dos pacientes, baseado em protocolos nacionais, principalmente no que tange aí a parte até da enfermagem de segurança dos pacientes. Quando você tem uma clínica também especializada num serviço, as grandes clínicas odontológicas entram nessa acreditação, tá? É bom ler sobre isso, que quem tem o selo acaba tendo, obviamente, a clientela mais até privilegiada, no sentido até de cobrança. Isso, estou sendo muito franco com vocês, é assim que funciona. E os serviços são padronizados, segundo critérios ali de manuais que são aplicados, tudo com segurança máxima, onde é apresentado checagem, auditoria e fiscalização sem nenhum problema. Os relatórios saem e eles não têm ali nenhum tipo de meio ali para poder esconder relatório e nem manipular dados, tá? Então, recebe, portanto, esse selo de acreditação. Dentro de parcerias público-privadas, nós temos exemplo dos hospitais estaduais ali, que são os hospitais da Unicamp, a faculdade ali, o CAISM, né? Aí você tem esses selos aí de organização nacional de acreditação sendo válidos para esses lugares, tá? Aqui mesmo, hospitais como a Maternidade de Campinas e outras instituições conseguem manter esse selo, tá bom? Essa acreditação, ela normalmente é feita de forma bianual, 2 em 2 anos, e é importantíssimo para um planejamento de saúde quando a instituição quer receber mais recursos ou quer ter aí um repasse, além de tudo, ter uma visibilidade e, claro, né, você tem ali uma qualidade melhor no atendimento e por isso você acaba zelando por uma acreditação desse tipo. E o que de tudo isso é instituído legalmente aí quando entra em lei? Por que eu coloquei aqui na Emenda Constitucional 95 esse ponto de interrogação? Porque na pandemia isso mudou. Tá? O teto de gasto já subiu a escada, pegou o elevador e foi embora. Certo? Não tem, basicamente, aquela economia prevista em 20 anos, aquele
também lá aquela previsão dos 3 trilhões de economia dentro de 10, que o Ministério da Economia e da Fazenda quer colocar. Isso aí não existe num momento pandêmico. Pode esquecer. As licitações que foram feitas e tal vão para conta depois do governo. Dificilmente vai ser repasse ali. Dificilmente eles vão poder sabe, se abdicar da posição de auxiliar os estados. Vai ser difícil. Tá? Então, quando se fala de LOAS, lá de cima, lei orçamentária, lei de diretriz orçamentária, o que estava tudo dentro era a emenda Constitucional 95. Você tinha um teto que não podia extrapolar isso. Então, já não está mais bem assim, tá? Se vocês verem as notícias, vocês veem que tem flexibilização quanto a isso. Daí você tem a Lei 7508/2011, eu não sei porque que eu estou teimando em colocar é 11, tá? De 2011. Essa lei foi a que regionalizou e criou essas diretorias regionais e os mapas regionais, igual eu apresentei. A 8.142/90, ela fica ali ainda, eu vou apresentar algumas partes específicas dela, e da 8.080/90. Os artigos específicos da Constituição Federal do 196/200 vocês já conhecem, eu não vou ficar rezando a cartilha, vocês já sabem. Mas os específicos que tratam dessa parte orçamentária, ó, vai pegar ali, por exemplo, da 8080/90, artigo 36 da 8080/90. Processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente do nível local, tá, até o federal. Ouvidos seus órgãos, ou seja, é mais importante o município do que o órgão federal ali. Tem que saber a necessidade daqui para ascender e subir ali e dizer qual que é a necessidade lá em cima. Ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades, tá vendo? Da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Então, como uma das diretrizes do SUS é a equidade, o município que precisar mais, tá, ele terá prioridade, não necessariamente o município maior. Certo? Então, através dos relatórios que são apresentados anualmente, você consegue apontar indicadores que vão dizer que um município precisou mais em detrimento do outro, principalmente em situações epidêmicas. Você vai pegar, por exemplo, quando a região centro-oeste teve ali epidemias, a região centro-oeste do país, tá? Teve epidemias de febre amarela e se estabeleceu ali a endemicidade disso. Casos autóctones ali se formando só local. Obviamente foi disponibilizado recurso de saúde para lá. Tá? Agora que os casos de Covid-19 estão aumentando na região ali de Manaus, e lá não tem respiradores, não tem UTI, para onde que vai ser disponibilizado o recurso? No lugar que aumentou. E a lei do teto de gasto, a emenda constitucional 95, abre o teto e deixa passar, fazer o quê? Não tem como você, né, bloquear verba quando você tem uma situação como essa. Aqui você tem um item, né? Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do sistema único, ou seja, cada município tem que ter seu plano de saúde bem definido. E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária, que é aquele planejamento que eu mostrei para vocês, LDO e LOA, tá? É vedada, ou seja, é proibida a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde. Tá? Então, teoricamente, está aqui. Exceto, aí tem a exceção, em situações emergenciais ou de calamidade pública, que é o que está acontecendo lá em Manaus. Então, está previsto no 8080/90, ó, isso aqui é feito desde 1990. Tá? Artigo 37. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. Então, o Conselho Nacional de Saúde, que é parte do Ministério, ele tem aí essa função de estabelecer as diretrizes para poder os municípios estar fazendo seus planos. Em função das características epidemiológicas, então para isso eu tenho que ter dados, igual eu falei desde o começo, se eu não tenho dado, eu vou fazer que plano? Da organização dos serviços em cada jurisdição administrativa, tá? Então tem que ter dados.
Então, especificamente, essa parte fala de planejamento e dá embasamento legal para planejar. O que for planejado fora disso é observado na Constituição. Se for permitido constitucionalmente, beleza, vale, porque a Constituição é a base dessa lei, né? Base para todas as outras. Se fizer qualquer coisa que esteja fora dessa lei ou da Constituição, quem é que avalia? O Judiciário vai avaliar via STF, ver se tem constatar ilegalidade e brecar tanto o legislativo quanto o executivo, não permitindo que seja feito aí de formas diferentes do que está escrito, tá? A menos que se passe em Congresso e o Congresso faça igual foi feito a emenda constitucional, consiga modificar a Constituição. Aí na 8.142/90, especificando aí os artigos. Artigo 4. Para receberem os recursos de que trata o artigo 3 dessa lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com fundo de saúde. Tem que ter um fundo de saúde. Sabe quando você tem a sua poupança? Por exemplo, igual aconteceu comigo uma vez. Eu tinha lá minha poupancinha, eu era meio molecão. Aí eu peguei um carro, tal, passei ali com as duas rodas numa travessia de uma pista para outra, não vi, passei com as duas rodas num buraco, papai, estourei 2 pneus. Eu tinha uma poupancinha lá de R$1.200, aí eu fui lá e consegui trocar 2 pneus. Maravilha, eu tinha um fundo, né? Então é isso, você tem que ter um fundo de saúde que é específico para saúde, que tem economia de saúde. Tem que ter ali, cada município tem que ter isso aí, um dinheiro destinado para a saúde como se fosse uma poupança, uma reserva. Tá, beleza. Anualmente, eu tenho a previsão do que tem ali. E eu tenho que dizer escrito quanto tem ali. Certo? Então, tem que ter esse fundo. 2. Conselho de Saúde com composição paritária de par, tá? De acordo com o decreto 9.438, de 7 de agosto de 1990. Esse Conselho de Saúde ele tem que ser composto ali com 2 indivíduos que são apontados pelo serviço público, são 2 agentes públicos, tá? E 2 pela população, por isso paritário. Ficou claro? No Conselho de Saúde Local. Então, esses indivíduos têm que saber quanto que é o orçamento. Esses indivíduos têm essa obrigação. Eles sabem quanto é o dinheiro que circula. E, lógico, obviamente, os 2 que são elegidos pela população acabam herdando a obrigação de tentar passar para o interessado, o munícipe ali interessado, para que esclareça, né? Ó, o que rolou na reunião? Eu não pude ir e tal. O que você passa para mim? Como é que foi? Então, a população pode cobrar esses caras. Afinal de contas, foram os próprios populares que, né, ou deram esse poder ou deixaram esse poder para essas pessoas participarem dos conselhos municipais, tá? Do local, no caso. Municipal todo e no local os bairros. Tem que ter ali o plano de saúde, segundo a lei. Todo município tem que ter. Tá vendo? Então tudo está pautado em lei. Os relatórios de gestão que permeiam o controle tem que apresentar, tá? Aí tem aqui, ó, do artigo 33 aqui da 80/90, bate com o que tem lá, tem que ter o relatório apresentado. Tem que ter a contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. Então, se tiver alguma empresa que presta serviço ou se tiver algum tipo ali de gasto que vá trazer terceiros ali envolvidos, tem que ter apresentado essa contrapartida. E a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos, salários, que a gente chama de PCCS, isso todo edital público ele já tem isso descrito em que tem que ter um plano de carreira, ou seja, que seria o dinheiro que o indivíduo vai receber corrigido conforme a inflação, ou os quinquênios, ou as férias, depende de município para município, isso tem que estar em edital colocado ali, que é o previsto, prazo de 2 anos para a sua implantação, tá? E tudo isso tem que estar discriminado, esses gastos com pessoas, ele tem que estar discriminado, a população tem que saber quanto o agente público ganha. Qualquer pessoa, o salário não pode ser escondido,
desde professor universitário, que seria cargo federal ou estadual, até, quando se fala de saúde, tá? Até agente público municipal, não importa. Tem que estar lá discriminado quanto essa pessoa ganha, porque isso também faz parte do orçamento e isso faz parte do planejamento. Se tiver excesso de contingente, tem que ter corte. Tem que ter corte. Só que aí é aquele negócio, o corte ele é proibido dentro da maioria dos editais, porque você tem lá toda aquela legislação de efetivação de cargo. Depois de 3 anos você se torna efetivo e é proibido você ser exonerado, né? Fica essa complicação. O não atendimento, ó, o não atendimento pelos municípios ou pelos estados ou pelo Distrito Federal dos requisitos estabelecidos nesse artigo implicará em que os recursos concernentes sejam administrados respectivamente pelos estados ou pela União. Então, as três esferas, tá? Quando você tem ali uma disparidade, alguma das três esferas não cumpre, a esfera que está mais, vamos colocar assim, a menor esfera, a local, que sabe da realidade local, precisa tomar a administração. Igual está acontecendo agora. Você tem lá o governo federal que vem e fala, vamos abrir, vamos flexibilizar. Aí você tem aqui o governo estadual que fala, não, aqui é quase que um lockdown, aqui é fechado, tem lei aqui para transitar, todo mundo tem que usar máscara obrigatoriamente, e é assim que vai ficar e a gente não vai sair. E aí você tem alguns municípios que estão ali dizendo, imagina, aqui não tem caso, então não dá para seguir São Paulo totalmente, né, de uma forma ferrenha, tá? Enfim, temos todo esse bojo carregando aí o planejamento do SUS, entre o Plano Nacional de Saúde, os planos estaduais e os planos municipais. Eu falei de cada um aí de alguma forma. Querem perguntar alguma coisa? Vocês ficaram com alguma dúvida de como que se planeja tudo isso? Até cansa, né? Quanta burocracia, mas é assim. Querem perguntar alguma coisa? Rafael, Pode falar. então o presidente pede para abrir o comércio, mas o poder do governador é maior que o dele, certo? O poder local sempre ele é ele tem mais validade dentro das leis do sistema único quando se fala de saúde, tá? Só de saúde. O poder local sempre tem mais validade do que o federal porque o SUS é descentralizado. E o prefeito, então, tem esse poder em cima do governador dentro da cidade dele? Se ele Eu não quiser vou, abrir o comércio, ele pode? eu não vou dizer em cima, mas local sim, é um poder local. Quando se fala de saúde, sim. Ah, tá ok. Então, Porque isso está previsto pelo SUS. então, se o prefeito de Campinas falar que se quer abrir a cidade, o governador não pode interferir. Não. Quer ver? Vou dar um exemplo prático. Falaram em fazer aqui também o rodízio de carro. O que Aham. aconteceu? O Jonas Donizete aqui, não é segredo para ninguém, ele tem uma oposição ferrenha ali. Ele não tem todo mundo na mão dele ali, dos vereadores, né? E Não. aí o que falaram? Não, a gente vai passar pela Câmara. Então agora é o legislativo, já que você quer seguir a tendência lá de São Paulo. Não, primeiro então aqui a gente não está de acordo total, vamos passar pela Câmara. Só que aquele negócio, né? Começou a passar pela Câmara, o executivo tem que ver como é que ele consegue não concorrer com a Câmara. Ah, Já, entendi. se os vereadores disserem, porque eles são o legislativo, disserem, não, esse decreto não passa, em maioria, não vai passar. Certo? Deu Certo? para entender? Deu para entender, né? Deu para entender. Inclusive é o que está acontecendo, gente. Não é segredo para ninguém, é a própria fala do presidente. Quando ele foi eleito, ele teve a promessa de que não ia, né, abrir cargos com o Congresso, não ia fazer toma lá da cá. Agora que ele viu que a coisa está complicada, o que ele acabou de dar de última declaração? Ao meu namoro com Maia tá tudo bem. É rir para não chorar, né? Enfim.
Então, são coisas para a gente tá vendo, tá na nossa cara. Certo, galera? Mas quando se fala de saúde, o que está previsto no SUS é que a descentralização prevalece. Cada município tem autonomia para reger sua própria saúde. E faz mais sentido também, né? Porque tem cidades que não tem caso nenhum, e aí você vai estabelecer uma quarentena e aí vai estressar as pessoas à toa, né? Sim. E tem pessoas que dependem única e exclusivamente do comércio que tem. O padrão de vida de um campineiro não vai ser comparado ao padrão de vida de um cara que vive lá na outra ponta, lá em Socorro, lá em Lindóia, Águas de Lindóia, por ali vai. Ali você já está chegando perto de Monte Sião, que é Minas Gerais, ali. São interiores, né? A mesma coisa, o padrão de vida de um campineiro que mora na zona centralizada, ou na zona do Cambuí, no Guanabara, no Taquaral, não tem a ver com o padrão de vida de alguém que mora, por exemplo, no Campo Belo, no Campo Grande, no Matão. São regiões ali distantes. No DIC, você tem regiões distantes, o padrão de vida muda, o gasto muda. Você vai ter um cara que consegue sobreviver com um comércio no centro, porque ele tem aquilo centralizado e consegue manter porta aberta, que é serviço essencial, como coisa mecânica, elétrica, coisa do tipo. Aí você tem um cara que está lá numa região mais periférica, que tem um salão de cabeleireiro, que tem ali, por exemplo, um comérciozinho, uma padaria pequena montada, ou que vivia vendendo doces, ou que vivia fazendo encomendas de salgado. Como é que esse cara sobrevive? Então, essas coisas têm que ser pensadas. O cara depois ele não vai poder pagar o aluguel, vai passar necessidade, daqui a pouco vai ser despejado. E aí? Se a economia não andar junto com a saúde, com os planejamentos, fica complicado. Tem razão. Tudo tem que ser pensado de acordo com os dados que se tem. E Campinas é muito grande, tem essas regiões aí bem divididas. Os casos deveriam ser analisados de maneira local também, particionado, não de uma forma pegar ali e falar, não, vai valer para Campinas inteiro. Fica difícil, fica bem complicado. Amparo mesmo, que é uma cidade que eu tenho às vezes uma certa ligação, morei um tempo lá. Se eu não me engano, teve quatro casos de morte por Covid, uma coisa assim. Não, acho que foi 4 casos de contaminação, não teve óbito. E, salvo engano, não sei, algo assim, mas era muito pouco. E quando quiseram ampliar lá um fechamento, a população foi contra. A população foi contra. E se vocês procurarem saber nesses municípios menores, vai ser a mesma coisa. Quer ver Serra Negra? Serra Negra, o pessoal vai para lá para quê? Para comprar roupas num valor mais barato, né? Mais em conta. Vive de lojista. Vive de lojista. Você fecha as lojas lá, o que é que acontece? Você acaba com 80% do negócio da cidade, né? Enfim, complica. Mais alguma colocação, pergunta? Querem que eu deixe algumas questões norteadoras aí de final? Legal. Vou deixar algumas então, vamos lá. Vou colocar aqui. Tranquilo, professor. Vou colocar algumas questões norteadoras então. A primeira aí que eu falei, né? Ver a distinção entre planejamento estratégico e tático, tá? Quando se fala de planejamento. 2. Sobre planejamento
de saúde. Quais são suas esferas? 3. O olhinho não deu isso, 3. Quais elementos permeiam a burocracia? Isso eu falei lá no começo. Burocracia para planejamento de saúde nacional. Os elementos iniciais lá. Sobre, ó, agora eu vou colocar as perguntas específicas sobre a lei 8080/90. Quais artigos falam de planejamento de saúde? 5. Sobre a lei 8.142/90, aponte os artigos que falam sobre planejamento de saúde apoiados pela participação da população. A gente tem isso. 6. Vou jogar aqui. Esse aí vocês não têm prazo para responder, tá? Fica com vocês. Depois é aquele negócio, eu posso pedir como tarefa para pontuação, mas não agora. Nós fizemos várias tarefas já, né? Já dá até para considerar a pontuação. Professor, põe no grupo lá na sala lá pra gente depois fazer, então. Eu vou jogar esse PowerPoint lá. Vou jogar esse PowerPoint Beleza, lá. então. Vou jogar ele como arquivo lá. Eu vou encerrando a gravação, então. Deixa eu fechar a gravação. Então, fechando a gravação. A aula de hoje a gente trouxe várias problemáticas, tá? Parando a gravação. Fechando